Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que a Univasp me fez, né, pelo magnífico reitor, professor Joneri, o vice-reitor, professor Télio, e pela recepção muito calorosa, muito atenciosa que tivemos aqui pelos professores Cordeiro e Mônica, né, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento. O que eu vim apresentar hoje aqui, né, e é um breve relato sobre a experiência do Instituto Federal de Santa Catarina, mas também foi muito importante, né, e agradeço também por isso o convite, de estar conhecendo mais duas belas cidades do nosso Brasil e uma importante instituição. Uma instituição relativamente nova, né, com 10 anos, mas que já desponta aí com bastante destaque aqui nesta região do país. Então, eu vou apresentar rapidamente o nosso instituto, né? Alguns comentários aqui sobre o que fazemos. Depois, eu falo sobre o que é um PDI, como nós elaboramos o nosso documento lá em Santa Catarina, como pretendemos fazer a implementação dele depois de pronto, e algumas considerações aqui finais para encerrarmos. Então, vamos lá. O Instituto Federal de Santa Catarina, ele é uma das instituições mais antigas de ensino do país. Nossa história começa em 1909, com a Escola de Aprendizes Artífices, fundada pelo presidente Nilo Peçanha em Florianópolis. Ele fundou 19 escolas em 1909, espalhadas pelo país. Depois, nós mudamos de nome várias vezes, nos tornamos muito conhecidos no Estado como Escola Técnica Federal, depois como Cefet. Finalmente, em 2008, nos transformamos no Instituto Federal de Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia do que é um instituto, ou melhor, do que fazemos parte como instituto, existem 38 institutos federais no país. Todos eles nasceram ou de um Cefet ou da União de Escolas Agrotécnicas Federais. 2 Cefets permaneceram, mais a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II, que é a escola federal mais antiga do país, no Rio de Janeiro. Uma escola que trabalha com ensino fundamental e ensino médio. Essa rede de 42 instituições, forma a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Somos vinculados ao MEC, assim como as universidades federais, mas a uma outra secretaria. As universidades federais trabalham com a CESU, nós trabalhamos com a CETEC, mas somos primos, portanto, em termos de instituição. São quase 600 campos de institutos federais hoje no país. Em 2006, éramos 140 unidades. Então, houve um processo de expansão bastante grande. Alguns números aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, nós temos quase 300 cursos atualmente. A grande maioria, mais de 300 cursos. A grande maioria são de cursos de formação inicial e continuada, que nós chamamos de curso FIC. São cursos de 8 horas, 20 horas, 50 horas, 200 horas, para a formação inicial e continuada. Temos 100 cursos técnicos, que são o nosso carro-chefe, 23 cursos de graduação, 12 especializações e 1 mestrado profissional. No ano passado, nós tivemos 29 mil alunos matriculados no Instituto, em 22 campos, 21 que já estão funcionando e 1 que está começando agora a ser implantado. Vejam que a gente está presente, né, em todas as regiões do estado de Santa Catarina. E ainda temos mais oferta de cursos em mais de 30 polos de educação à distância, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Uma característica da nossa instituição é que nós temos que oferecer, por lei, 50% de nossas vagas para o ensino técnico, 20% para a formação de formadores, e aí até 30%, porque lá são percentuais mínimos, até 30% para os cursos de formação inicial continuada e outros cursos superiores, né, bacharelados, engenharias. E também temos que ter, no mínimo, 10% de nossas vagas ofertadas para a formação de jovens e adultos profissionalizante, ProEja, seja em nível técnico quanto fundamental. Então, é uma instituição que abrange, né, uma gama muito variada de níveis de ensino e tem um público estratégico, um público-alvo muito heterogêneo.
Por conta disso, a nossa missão é promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação e, dessa forma, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Esse é o nosso campus Chapecó, ainda estava em obras, hoje ele já está prontinho. Aí algumas outras unidades do Instituto, alguns outros campos, né, começando lá pelo nosso campus Centenário, na Avenida Mauro Ramos, em Florianópolis, e destacando aqui, né, nós temos campos que vão desde a área de pesca, aquicultura, né, até a área de agroecologia. Agora nós vamos ter agronomia também, mas a nossa característica sempre foram os cursos industriais, né, mecânica, eletrotécnica, eletrônica, depois mais para frente enfermagem, meteorologia, radiologia. E nós temos campos em cidades bem peculiares, né? Pode ver esse carro aqui com neve, Campus Urupema, que é a cidade mais fria do Brasil. Bom, o que é um plano de desenvolvimento institucional, né? O que é e por que nós temos que ter um PDI? Nós podemos conceituar aqui o PDI de maneiras diferentes. Um conceito que a gente utiliza é este: é um instrumento de planejamento e gestão, que considera a identidade da instituição para o estabelecimento de objetivos, metas e estratégias para as suas ações, em um horizonte de 5 anos. O PDI aqui da Univasf, né, o que está vigorando é de 5, o próximo será de 10. Né? No mínimo, ele precisa ser, por lei, né, por questão regulamentar, de 5 anos. O nosso é um PDI, né, que está projetado para 5. O PDI é uma exigência do Decreto 5773 de 2006, que regula, né, o que dispõe de toda a regulação, supervisão, avaliação do ensino superior no Brasil. Então, todas as instituições de ensino superior precisam ter um PDI. E esse decreto diz lá qual é, no seu artigo 16, qual é o conteúdo mínimo, né, que um PDI pode ter. Mas nós podemos ir além desse conteúdo mínimo, e é isso que nós fizemos em Santa Catarina. Veja que, não vou percorrer aqui todo o caminho, mas só para ilustrar, os órgãos de controle, né, CGU, TCU, cada vez mais eles exigem da administração pública federal que se trabalhe com planejamento. E eles pedem para que no relatório de gestão anual a gente apresente o nosso planejamento da instituição, como ele se articula com o plano plurianual do governo federal, que é um plano de 4 anos, né? Cada novo governo um plano plurianual, como o nosso planejamento se articula com as competências constitucionais, legais ou normativas. Então, o Plano Nacional de Educação, a LDB, o nosso estatuto, o nosso regimento, todo o arcabouço legal, né, que rege a instituição e o ensino no Brasil. Então, nós temos que apresentar o plano estratégico, as ações, que resultado essas ações tiveram, que impacto isso teve nos objetivos previstos no plano estratégico, as justificativas, para caso os indicadores, as metas não tenham sido atingidas, e quais são os indicadores de desempenho utilizados para medir, né, o desempenho aí da instituição. Então, isso reforça, né, a ideia de que o PDI, para muito mais do que aquilo que está previsto no decreto, ele deve ser um instrumento de planejamento e gestão estratégica da instituição. Então, a cada 5 anos, a cada ano, né, a gente tem que rodar esse ciclo aqui, que é o que a gente entende como ciclo desejável para o desenvolvimento institucional, plano anual de trabalho, a programação orçamentária em função do plano anual de trabalho, a execução no ano seguinte, né, do que foi planejado e orçado, a avaliação da instituição, e aí termina esse ciclo com o relatório anual de gestão. E se realimenta, então, o plano anual de trabalho do ano seguinte, sempre tendo como a principal engrenagem aqui, o motor desse ciclo, o PDI, feito com uma periodicidade, então, maior, né, de 5 anos, de 10 anos, como as instituições costumam fazer. Então, com base nisso, né, nessa ideia, nós começamos a pensar o nosso PDI. Nós tínhamos um PDI, o primeiro PDI da instituição ele foi realizado em 2009, quando nós nos transformamos de Cefet para Instituto, finalzinho de 2008, então, 6 meses nós produzimos o nosso primeiro PDI. Num momento bem complexo, né, de mudança de institucionalidade, de expansão, de interiorização da nossa instituição. Nós tínhamos 3 campos, 7 durante o início da elaboração do PDI e 19 ao final dele. Bom, seguindo aqui, então, vou mostrar rapidamente, tá, a metodologia que nós utilizamos, dividida em 3 fases, uma quarta fase depois. Fase 1, preparação. Fase 2, a elaboração do
projeto pedagógico da instituição, o PDI, e a nova redação de missão e visão, porque a anterior era da época de Cefet. A fase 3, o planejamento estratégico, o plano de oferta de cursos e os demais capítulos, todos decorrentes desses 3 primeiros. E a fase 4, que é uma fase que a gente vai começar o ano que vem, é a fase de disseminação do PDI. Então, em maio de 2012 até março de 2013 foi a nossa fase de preparação. Estudar metodologias, estudar o que deveria ser o conteúdo de um PDI, avaliar sistemas de informação que pudessem apoiar o processo. E aí nós geramos um plano geral de trabalho que continha, né, a estrutura de conteúdo do PDI, não é para ler aqui, é só para dizer que tem uma estrutura de conteúdo, e uma estrutura de trabalho de comissões, e que ela é muito semelhante, né? Hoje de manhã a gente conversava na Univasf, ela é muitíssimo semelhante à estrutura de trabalho que está sendo proposta aqui pela instituição. Uma comissão central que não trabalha com o conteúdo em si, mas que orienta, coordena o processo, uma comissão operacional que dá apoio a todo o processo, comissões temáticas para redigir, então, as minutas, né, dos capítulos ou de eixos do documento, e nós temos ainda, né, tivemos comissões locais nos nossos campos, né, para assessorar o trabalho, para sensibilizar os alunos, os professores, os técnicos administrativos, motivá-los a fazer o trabalho. E depois a nossa estrutura toda de colegiados, né, que aprecia as minutas e depois as remete para aprovação do Conselho Superior. Então, a Comissão Central foi designada pelo Conselho Superior para executar um plano de trabalho. Com isso aprovado, em abril, nós, então, constituímos as comissões em março e, em abril, lançamos o PDI num evento muito parecido com este, né, em que a gente ainda conseguiu utilizar pela primeira vez na instituição a videoconferência, transmitimos para todos os campos do Instituto o nosso evento. Também trouxemos um palestrante externo, o professor Luiz Aguilar, da Unicamp. Depois, nós elaboramos, então, de abril até setembro de 2013, o PPI, que foi a fase 2. PPI, né, repetindo, é o Plano Pedagógico da Instituição. Ele pode ser um documento à parte, ele pode estar dentro do PDI como um capítulo, ele pode estar dentro do PDI transversalmente, né, ao conteúdo. Nós optamos em produzir o PPI como um capítulo do PDI. Já existia um projeto pedagógico da época de Cefet. A comunidade entendeu que deveríamos reescrevê-lo. Ele é um documento mais conceitual, ele apresenta a filosofia de trabalho da instituição, a partir da qual a gente desenvolve o planejamento. Então, o processo foi bastante participativo. Nós tivemos uma consulta pública inicial para ver como a comunidade conhecia, o quanto ela conhecia o PDI, a missão, a visão, o conteúdo do PPI. Depois fizemos um seminário para em torno de 120 pessoas, com participação de todos os campos, dirigentes, professores, técnicos administrativos, coordenadores de curso, coordenadores de setor. Depois, a partir do seminário, né, desenvolvemos grupos temáticos. Os grupos temáticos geraram 3 comissões temáticas que desenvolveram minutas parciais do PPI. Depois, isso foi a consulta pública. Cada campus fez uma assembleia local gerando uma única proposta de destaques, né, a minuta, uma por campus e uma também da reitoria. E a comissão temática ela sistematizou as propostas, alterou a minuta e, numa assembleia geral, com 150 delegados também de todos os nossos campos, a gente fez a aprovação ponto a ponto do documento. Depois teve um processo de revisão, de encadeamento de conteúdo, né, e uma revisão de texto, e aí nós remetemos ao Conselho Superior. A fase 3, né, então, PPI pronto, a nossa fase 3 começou em setembro e foi até maio de 2014. A fase 3 compunha o planejamento estratégico, o plano de oferta de cursos e vagas e mais outros 8 capítulos. Então, nós procuramos fazer a identificação de objetivos estratégicos para a instituição. Esse foi um trabalho feito pela gestão, num primeiro momento, mas a partir de uma série de documentos, o PPI e a missão e visão, que tinham recém sido aprovados, outros documentos norteadores, a avaliação do planejamento 2013-2014 do Instituto e um diagnóstico feito
em cada campus, utilizando uma ferramenta de análise de fatores internos e externos, para quem já ouviu falar, a matriz SWOT. A partir disso, então, identificamos na reitoria propostas de objetivos estratégicos para a instituição, levamos essa proposta para um seminário, também com 120 pessoas, foram 2 dias de seminário, todos os campos representados, todos os colegiados representados, alunos, um aluno em cada grupo de trabalho, foram 7 grupos de trabalho, cada um para um eixo ou uma perspectiva do trabalho, e discutimos aqueles objetivos e fomos discutir também indicadores e metas e iniciativas estratégicas. A partir do seminário, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional ela fez um apanhado, uma sistematização, produziu uma minuta de planejamento estratégico, submeteu uma consulta pública online, retocou, refinou, lapidou a proposta a partir do que veio recolhido da consulta pública aberta a toda a comunidade, e aí produziu-se, então, a minuta final, com objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas. Isso depois foi aprovado pelo Colégio de Dirigentes, que é um colegiado que reúne os diretores de campus, os pró-reitores e a reitora. E depois submetido ao Conselho Superior. Começando em paralelo, mas finalizando após o planejamento estratégico, evidentemente, por causa da influência de um no outro, o capítulo 4 foi o plano de oferta. Então, o plano de oferta foi desenvolvido a partir de diretrizes que foram definidas no Colégio de Dirigentes e pela comissão temática responsável por este capítulo. Nós fizemos com que os campos olhassem para a demanda da região, então instrumentalizamos com algumas ferramentas de análise de dados socioeconômicos e sociodemográficos. Cada campus pôde, então, fazer um breve estudo da demanda regional por educação profissional e tecnológica, claro que muita coisa já acumulada na experiência do campus, né? E, a partir daí, fizemos 4 seminários do plano, através da comissão temática, que tem o chefe de departamento de ensino de cada campus, mais a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Desenvolvimento. Esses seminários eles foram espaçados mais ou menos 1 mês entre cada um, de tal maneira que fazíamos reuniões gerais, voltava para o campus discutia a oferta, vinha para nós de novo, sistematizávamos, discutíamos com os campos, apontávamos algumas direções, prezávamos pelo respeito às diretrizes estabelecidas pelo Colégio de Dirigentes e geramos, então, um plano de oferta de cursos e vagas. Depois nós tivemos, né, todos os outros capítulos, entre outubro e julho de 14, tivemos todos os outros capítulos desenvolvidos, sendo que o plano diretor de infraestrutura, a organização e gestão de pessoal eram decorrência direta, né, do plano de oferta de cursos e vagas. Entre julho, estava previsto para agosto, vai ficar para outubro e novembro, então entre julho até novembro vai ter todo o processo de apreciação do documento nos colegiados. Então, colegiado de ensino, pesquisa e extensão, colegiado de desenvolvimento de pessoas e, então, o Conselho Superior vão fazer toda a análise do documento e aprová-lo em 2 etapas. 3, na verdade. O PPI e a missão já tinham sido aprovados em maio. O restante do documento, então, provavelmente na reunião de 19 de novembro, vai ter, então, a aprovação final. E, a partir de 2015, pretendemos, então, desenvolver, documento já aprovado, pretendemos desenvolver a etapa de disseminação, com uma série de ações e de estratégias que façam com que o PDI, né, venha ser bastante conhecido pela comunidade, pelos órgãos colegiados, pelos alunos, pelos professores técnico-administrativos, para que eles usem esse documento no dia a dia da instituição. Então, com essa série de ações, nós pretendemos que o PDI seja um documento vivo, não seja um documento colocado na gaveta. Como vamos implementar o PDI na instituição? Aqui tem algumas coisas que podem servir de exemplo, né, para outras instituições. Nós vamos ter aqui, em relação ao planejamento, eu vou falar aqui sobre o planejamento estratégico e sobre o plano de oferta, tá? Entendendo que o planejamento estratégico ele diretamente influencia no plano de oferta e no plano diretor de infraestrutura, e que o plano de oferta também, né, influencia o plano diretor de infraestrutura.
Então, vamos falar do planejamento estratégico aqui rapidinho. O nosso planejamento estratégico, como qualquer planejamento estratégico metodologicamente constituído, ele começa aqui da declaração de missão, visão e dos valores da instituição. Então, isso a gente aprovou no capítulo 1. A partir disso, se desenvolvem objetivos estratégicos e depois se produz um mapa estratégico e depois detalham-se elementos que compõem os objetivos estratégicos. Então, o planejamento estratégico é um processo de analisar uma organização, qualquer que ela seja, inclusive uma instituição de ensino, sob vários ângulos, definindo seus rumos por meio de um direcionamento que possa ser monitorado. Por isso que a gente tem que ter indicadores nas suas ações concretas. Tá? Não adianta a gente fazer um planejamento se a gente não medir o que está se executando. Tá? Nunca vai se saber se o planejamento deu certo ou não. Então, o processo de desenvolvimento do planejamento estratégico, ele teve a identificação, no primeiro momento, de 3 perspectivas e depois de 5 temas estratégicos verticais. A gente utilizou uma metodologia chamada BSC, Balanced Scorecard. Nós adaptamos ela para o Instituto. Uma metodologia bastante conhecida, reconhecida de planejamento estratégico. Então, a partir da missão e da visão, identificamos objetivos estratégicos para a perspectiva dos alunos e da sociedade, objetivos para os processos internos da instituição, ou seja, aquilo que, se for feito de maneira excelente, vai ocasionar o alcance dos objetivos finalísticos da instituição e, por consequência, o cumprimento da missão e a realização da visão. E a perspectiva das pessoas e conhecimento, ou seja, no que nós temos que investir na gestão do conhecimento, na gestão de pessoas, para que esses processos críticos da instituição aconteçam de maneira como se espera. E 5 temas estratégicos para a instituição. Então, a partir das perspectivas e temas estratégicos, identificamos os objetivos alinhados à missão e visão. Chamamos de objetivos estratégicos globais, porque eles são objetivos para todo o Instituto, não para um campus ou para a reitoria, mas sim para a instituição como um todo. Cada objetivo estratégico ele é composto por um ou mais indicadores e, para cada indicador, uma meta global. Uma única meta para cada indicador. E aí, associado aos objetivos estratégicos, nós elencamos, né, um rol, para cada objetivo, um rol de iniciativas que fazem justamente a ligação, elas são o elo entre o planejamento de longo prazo, no nosso caso de 5 anos, o PDI, e o planejamento de curto prazo, planejamento anual, o nosso plano anual de trabalho. Então, lembram da figurinha que eu mostrei aqui? O PDI, a cada ano, né, faz rodar esse ciclo de desenvolvimento. Então, as iniciativas estratégicas são justamente o elemento que lhe permite, né, essa passagem do planejamento estratégico para o planejamento no nível tático e desdobrado no nível operacional dentro lá do campus e das pró-reitorias. Esse mapa estratégico, ele congrega aí os nossos 23 objetivos estratégicos alinhados à missão e visão e aos valores da instituição para os próximos 5 anos. Então, nas 3 perspectivas, né, como eu comentei, alunos e sociedade, processos e pessoas e conhecimento, e a importância do mapa estratégico é que num único slide, né, ou num único banner, numa única página da internet, a gente resume, sintetiza a estratégia da instituição. Então, o mapa é uma ferramenta de comunicação muito poderosa entre a instituição e a comunidade. Tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa. Para onde nós vamos? Está aqui. Lá na lei de criação dos institutos já diz o que nós temos que fazer. Mas os institutos, embora todos obedeçam uma mesma lei, cada um tem a sua identidade, a sua característica. Então, cada um precisa de um detalhamento daquilo que está lá, mais genericamente, na lei de criação. E aqui está o nosso detalhamento. Então, uma das coisas fundamentais para a implantação, para a implementação do nosso PDI, é que a comunidade realmente conheça essa estratégia, que ela mesma ajudou a elaborar e que se enxergue nela, que cada servidor se entenda parte da estratégia do Instituto Federal. E um servidor novo que chega ao Instituto, conheça a estratégia e diga, bom, eu me encaixo aqui, eu posso fazer isso para que a instituição cumpra os seus objetivos.
Outra parte importante é o plano de oferta, e aí eu queria destacar aqui uma ferramenta que nós desenvolvemos, inicialmente em planilha, mas que a gente vai informatizar ao longo do tempo. Então, é um grande planilhão em que a gente faz uma entrada com informações dos cursos e turmas, então estão aqui a lista de cursos, várias informações sobre se é curso técnico, se é um curso novo, um curso de extinção, um curso corrente, qual é a carga horária nominal de cada fase do curso. Então, aqui a gente tem o curso de eletrotécnica, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, número de vagas, matrículas previstas, aí o número de turmas que a gente vai ter em cada turno, manhã, tarde e noite, em cada semestre, né? Entre 2015 e 2019. E uma segunda parte da planilha, para cada fase, né? Cada semestre de cada curso, a gente insere a demanda de carga horária de professores dentro de cada área de atuação dos docentes, né? As áreas de concurso ou as áreas de atuação no campus. Então, todo o campus preencheu essa planilha e, a partir dela, ele pôde enxergar o que o campus seria no futuro, 5 anos depois, através aqui da aba de saída. Então, os indicadores de ensino aparecem nessa aba. Que indicadores são? Vagas oferecidas no ingresso, capacidade total de receber alunos, o número estimado de alunos matriculados em função das taxas de evasão estimadas, o índice de eficiência, né? É a divisão entre o número de vagas que o Instituto oferece pelo número de alunos que realmente tem matriculado, o número de professores necessários, a relação aluno-professor, os percentuais da oferta, né? Se a gente consegue atingir lá os 50% de técnico, 20% de formação de formadores, 10% de proeja. Então, cada campus começou a enxergar, né, como seria o seu futuro e ajustar o seu plano de oferta para que fossem atingidos, né, ou pelo menos se planeje, né, que se alcancem as metas estratégicas. E também uma outra saída aqui é o número de professores necessários para cada área até que todo o plano esteja implantado, né, que a gente chama de regime pleno. Então, é uma ferramenta de gestão que a gente não tinha. Parece uma coisa óbvia, mas isso tem nos ajudado sobremaneira, por exemplo, ainda que não esteja aprovado já no Conselho Superior, a definir claramente quais são as necessidades de professores para o concurso que vai ser, cujo edital está sendo lançado essa semana. Tá? Foi lançado essa semana. E aí não tem aquela coisa do balcão de negócios, né? É técnica a decisão. Ah, mas eu preciso de tantos professores. Vamos olhar lá o teu planejamento. Vamos ver se o planejamento diz que realmente precisa esse número de professores. Então, essa ferramenta, né, do plano de oferta, ela vai ser utilizada e revisada durante os 5 anos do PDI. Isso vai ser um fator chave para a implementação do nosso projeto. Eu vou citar outros fatores-chave aqui, tá? Alguns deles eu já falei, mas aqui agora a gente resume, né? Muito importante para a implantação foi ter escolhido uma metodologia que se adapta às nossas necessidades e que trabalha com indicadores, né? O que nós temos que fazer agora é, para cada um dos indicadores, a gente estabelecer, isso já está sendo feito, na verdade, mas agora está sendo detalhado, uma ficha, modelo, que mostre o que é o indicador detalhadamente, quem mede, quando mede, como mede. Então, isso tem que ficar registrado, não está dentro do PDI, mas vai ficar registrado numa documentação à parte. O PDI só diz o nome dos indicadores e a meta associada a cada um deles. Então, metodologia e ferramentas de planejamento é essencial para uma instituição ser administrada nos dias de hoje. Outro fator importante é um sistema de planejamento. Ele não é um sistema que apoiou a construção do PDI, mas ele apoia a elaboração dos planos anuais de trabalho. Então, um sistema que está sendo desenvolvido já há 3 anos pela gente mesmo. Tá? Então, hoje ele já está servindo bastante para gerar a nossa proposta orçamentária, para projeto de lei orçamentária anual. Outro fator importante é ter uma estrutura organizacional que permita, né, que facilite a implementação do PDI. E aí nós temos a Diretoria de Gestão do Conhecimento, na Pró-Reitoria de Desenvolvimento, é a diretoria responsável pelo planejamento, pelo acompanhamento da avaliação da instituição e ajudou bastante aí na organização do PDI e vai trabalhar fundamentalmente com o acompanhamento dos indicadores estratégicos. E a Diretoria de Estatísticas e Informações Acadêmicas, que está na Pró-Reitoria de Ensino, tem feito um trabalho fundamental de registro acadêmico, de ter
qualidade dos dados, das informações registradas no sistema acadêmico, no SISTEC, que é um sistema utilizado pelo MEC para a educação profissional, qualidade, confiabilidade das informações lá registradas. Se nós vamos trabalhar com indicadores, e entre eles estão número de alunos, de matrículas, vagas de ingresso, é fundamental que essa base de dados esteja correta. E esse é um problema muito grande hoje de todos os institutos federais. Profissionalização da equipe. Nós estamos incorporando ao quadro da Diretoria de Gestão de Conhecimento, já temos 2 administradores, temos um estatístico, temos uma arquivista e estamos com uma vaga de economista aí para concursar. É fundamental ter uma equipe técnica com especialistas, gente que traga metodologia, que traga da sua formação inovação para o planejamento da instituição. Afinal de contas, né, nós viemos para a instituição, eu sou professor, eu sou engenheiro mecânico, eu não sou formado em administração. Temos técnicos administrativos e professores com essa formação na universidade, mas não necessariamente são eles que ocupam, né, continuamente cargos dentro da instituição. Então, é fundamental que a instituição tenha profissionais especializados. O economista ele vai nos ajudar muito justamente para o próximo PDI na identificação de demandas socioeconômicas regionais para a oferta de cursos. Outro fator que vai ser fundamental é capacitar os servidores. Se a gente está falando ali em metodologia de planejamento, em sistema de planejamento, em analisar a oferta, a gente precisa que boa parte dos servidores que vão trabalhar mais diretamente com isso sejam capacitados. E mesmo os servidores que... imagina lá o professor, que ele só quer saber de que a infraestrutura esteja funcionando, que ele tenha o material para dar a aula dele. A sala organizada, o laboratório, o material e o equipamento. Mesmo ele, é bom que conheça um pouco, não tudo, não com o grau de profundidade que a gente precisa, mas que ele conheça um pouco sobre planejamento, sobre construção de orçamento, para que ele entenda melhor os mecanismos da instituição. E ele possa fazer parte do planejamento. Às vezes a gente quer a coisa muito em cima da hora. Pô, mas eu preciso comprar não sei o que para depois de amanhã que eu tenho que dar aula. Não dá mais. Isso tem que ser planejado, isso tem que ser previsto, e geralmente isso precisa de 1 ano de planejamento. Então é fundamental que o professor, o aluno, entenda pelo menos as bases do planejamento e do orçamento da instituição. Comunicação constante e eficiente com a comunidade. A gente, como eu falei, o PDI tem que ser um documento vivo, do dia a dia. Então, a gente tem que estar se comunicando continuamente com os servidores, com os alunos e com a comunidade externa, tá? A respeito das coisas que dizem respeito ao PDI, ao planejamento, ao orçamento, etc. Trabalho em rede, né? Nós temos uma instituição com 22 campos, mais a reitoria, mais um centro de referência em formação e EAD, então são 24 unidades que compõem o instituto, espalhadas pelo Estado. O trabalho em rede é fundamental. Não pode cada campus para um lado, nós temos que ter os coordenadores de registro acadêmico de todos os campos trabalhando com as mesmas diretrizes, com a mesma capacitação, indo para uma mesma direção, os coordenadores de gestão de pessoas, os coordenadores de pesquisa, os coordenadores de extensão, todos têm que trabalhar em rede. Professores de diferentes campos que trabalham em mesmas áreas, né? Uma área lá de vestuário, no campus Araranguá, no campus Gaspar, no campus em Jaraguá, tem que conversar entre eles, tem que trabalhar com linhas de pesquisa e extensão semelhantes. Então, o trabalho em equipe, o trabalho em rede vai ser fundamental para a implementação do PDI. Recursos financeiros. Não tem como implementar o PDI se a gente não reservar orçamento, não reservar recursos financeiros, prever no orçamento alguma coisa, algum recurso para investimento em sistema, investimento em capacitação, investimento em eventos, sensibilização, comunicação. E o bom funcionamento dos colegiados e o comprometimento da gestão. Vejam que o PDI é um documento de longo prazo. O nosso é de 5, de vocês vai ser de 10. Então, ele vai pegar, provavelmente, 3 gestões aqui da universidade. O PDI não é um documento da gestão, ele é um documento da instituição. É como a gente comparar, no nível federal, o que é um plano de Estado e o que é um plano de governo. Nós temos o Plano Nacional de Educação, que é um plano de Estado de 20 anos para a educação brasileira. E temos, no PPA, que é o plano plurianual do governo atual, da presidenta Dilma, questões lá da educação. Então, tem essa diferença. O plano
O PDI ele é, para nós, né, como um plano de governo, não um plano, aliás, um plano de Estado, não um plano de governo. Então, as gestões têm que estar comprometidas com esse PDI. Portanto, é fundamental que a instituição o elabore, não a gestão. E é isso que eu vejo aqui como proposta da Univasf. Hoje nós conversamos bastante sobre metodologia e se identifica vários elementos, né, que mostram que toda etapa de preparação está sendo feita nesse sentido, para que seja um documento elaborado pela instituição. O bom funcionamento dos órgãos colegiados ele é fundamental para que nós tenhamos, né, o andamento, o acompanhamento dos indicadores, das metas, a cobrança disso, né, em relação aos gestores, né, nas reuniões dos órgãos colegiados. Então, é fundamental a preparação dos órgãos colegiados. Formalização e implementação de um processo de acompanhamento, avaliação, atualização e revisão. Uma das coisas que nós sentimos muita falta na vigência do PDI atual é que não foi feito nenhum processo formal de acompanhamento, não tínhamos indicadores estratégicos, não tínhamos objetivos estratégicos, e não houve sequer um processo de revisão, de avaliação do PDI. Então, o nosso capítulo 13, que é o capítulo de fechamento, ele encerra o PDI com um cronograma e com uma metodologia de como fazer a revisão, a atualização e o acompanhamento, inclusive sincronizando, né, as avaliações de PDI com as revisões do plano de oferta e com o concurso público. Então, a gente procurou colocar, alinhar, né, vários grandes eventos da instituição num único cronograma. E, para gerenciar essas atividades de avaliação, acompanhamento, revisão, atualização do PDI, nós estamos propondo ao Conselho Superior, essa parte ainda não está aprovada, a criação do Comitê Permanente de Acompanhamento e Avaliação do Desenvolvimento Institucional, que a principal atribuição vai ser justamente olhar, ver o PDI como está sendo feito e proporcionar, organizar, gerenciar os eventos, os momentos, o processo de revisão, de atualização do documento. Então, um planinho em 3 páginas, está lá, 2,5 páginas lá no PDI, bem sintético, bem objetivo, sobre como esse comitê deve operar. Considerações finais agora, já estourei meu tempo. O processo de elaboração do PDI tem sido um grande passo para o Instituto Federal de Santa Catarina, em 2 grandes aspectos. O primeiro, consolidação da nossa identidade. Como eu falei, nós éramos Cefet até 5 anos atrás, nós éramos 3 campos até 8 anos atrás, hoje somos instituto que tem uma missão muito mais ampla do que era o Cefet, temos 24 unidades, então é todo um outro instituto. Nós tínhamos 600 servidores, hoje temos 2.000, passamos já de 2.000, então é todo um outro cenário na nossa instituição. Então, nós temos uma identidade a ser consolidada. E aí o PDI ele, foi muito importante nisso, o processo de elaboração, porque se exercitou a gestão democrática e participativa, se integrou campos de servidores e se formulou uma estratégia única para a instituição. E também o PDI tem sido importante porque é mais um passo no desenvolvimento de uma cultura de planejamento, que cá entre nós não é uma coisa que seja muito do espírito do brasileiro, infelizmente. Quando a gente pensa em planejamento, a gente sempre olha para o alemão, para o japonês, para o americano. O brasileiro nunca é referência em planejamento. Temos que mudar isso. Não dá mais para o país continuar com esse estereótipo. Nós precisamos investir em planejamento. E o planejamento não é só de quem está lá em cima, nos cargos máximos do governo ou de uma instituição. O planejamento depende da atuação de cada servidor, de cada pessoa envolvida na organização. Algumas considerações finais aqui, então. A melhor metodologia de elaboração do PDI é aquela que melhor se adapta, aquela que melhor combina, aquela que tem mais a ver com as características da instituição. Eu mostrei aqui um exemplo de metodologia, a professora Raquel depois vai mostrar outra. Cada instituição tem a sua metodologia de elaboração de PDI como uma impressão digital. É sua, é própria, tem a ver com as suas características. Claro que a gente pode se inspirar, a gente pode copiar algumas coisas que dão certo, mas é fundamental se estabelecer uma metodologia que tenha a cara da instituição.
Um PDI deve ser concebido, entendido e implementado como um documento transcendente ao organograma e às equipes gestoras. O PDI não é um documento da Pró-Reitoria de Planejamento ou da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Ele é um documento da instituição. Claro que tem uma Pró-Reitoria que é responsável por preparar, organizar as bases para que ele seja feito, mas ele é um documento em que toda a instituição tem que se enxergar, então, portanto, a instituição inteira precisa desenvolvê-lo, elaborá-lo. Eu até diria que um PDI ideal é aquele que talvez até mude o organograma da instituição. Bom, os nossos objetivos são esses agora, então o melhor organograma, estrutura organizacional para cumprir com isso, não é a que nós temos, é outra. Isso é muito difícil de acontecer, mas seria lógico num processo de planejamento. Tão importante quanto fazer o PDI é construir as condições para que ele seja uma efetiva ferramenta de gestão. É aquela coisa de não botar o PDI na gaveta. Ele é um esforço muito grande para a instituição construir um PDI e ele precisa ser utilizado. Então, a gente tem que ter aqueles, no nosso caso, né, elencamos aqueles fatores chaves lá para investir na disseminação e no uso do PDI. E planejar um dever do gestor público para com a sociedade. A gente não pode desperdiçar um centavo do recurso público. Cada real que o contribuinte paga, através de impostos, ao governo federal, que vem, a parte que vem para a educação e que vem para o nosso gerenciamento, é nossa obrigação de utilizá-lo com o máximo possível de qualidade e de retorno para o contribuinte. Para fazer isso, a melhor ferramenta é planejamento. E aí eu me apropriei aqui de uma figurinha que eu achei na internet, né, mostrando aí ainda na época de obras, né, do campus Paulo Afonso, para ilustrar que tanto a Univasf quanto o Instituto Federal de Santa Catarina ainda são instituições em construção. E o PDI tem um papel muito importante para esse tipo de instituição. Ele pode ser determinante para o futuro de instituições como as nossas. Especialmente quando a gente precisa consolidar a estrutura, constituir uma identidade, construir uma imagem perante a sociedade e afirmar o nosso papel de transformação, de intervenção importante no contexto social onde nós estamos inseridos. Então, um PDI bem feito, ele dá mais possibilidades para que essas coisas aconteçam. Então, eu agradeço a atenção de todos. Desejo que a Univasf faça um grande PDI. A preparação toda está sendo feita nessa linha e gostaria de depois, mais adiante, saber que realmente a instituição participou, que foi um processo coletivo e espero que até muito melhor do que o nosso lá no Instituto Federal de Santa Catarina. Muito obrigado.